Galera, se liga só no vídeo que nós vamos reagir no dia de hoje. Vídeo do programador Lhama. Eu não acredito no teu SaaS. Por que eu estou reagindo a este vídeo aqui com vocês? Porque eu assisti esse vídeo e eu concordo 100% com as opiniões dele, tá? Então, pessoal, deixa o like aqui no canal do Programador Lhama. É um conteúdo extremamente valioso sobre Python e ele dá muitas opiniões que, na minha concepção, são assertivas, tá? E a gente vai reagir a esse vídeo aqui. Eu não acredito no teu SaaS, a não ser que tu entenda isso. Perfeito? Deixa eu aumentar aqui. Bora lá. Galera, olha só, tem um caso muito interessante que acontece aqui no canal, que é o seguinte: um cara acaba me descobrindo, vê os vídeos que eu tenho aqui sobre Python, acaba entendendo que eu sou uma espécie de referência, né, na produção de conteúdo sobre Python, aí o cara vai lá nas minhas redes sociais e acaba me contando um projeto gigante, né, e disruptivo que ele tem sobre SaaS. Olha só, é muito provável que você mesmo já tenha sido, né, convidado para participar de algum desses projetos. Isso aqui não é uma experiência única. Talvez. Cara, eu sou convidado, sem mentira, quase todos os dias, principalmente até porque eu estou dentro da universidade, né? E sempre existe uma ideia mirabolante que vai dar muito dinheiro e eles querem fazer parceria, tipo, tu codifica e eu fico sem fazer nada. Eu trouxe a ideia e tu codifica, entendeu? Então, cara, isso de fato realmente existe, e existe muito. Um amigo ou então algum colega te convidou para participar de algum projeto de SaaS por aí. Eu tenho que ser bem sincero, eu tenho que direcionar esse vídeo um pouco, não exatamente para aquelas pessoas que já conseguem, já entendem como é que se faz produtos de SaaS realmente para atender um certo público. Até mesmo aqueles que já têm predisposto um público e estão fazendo um produto para eles. Eu quero, na verdade, fazer esse vídeo para esses devs aventureiros que vêm com essas ideias meio que doidas para fazer SaaS disruptivos, e eu tenho que ser, assim, bem direto nisso, cara. Eu desacredito de todo tipo de SaaS que você for fazer. Eu não acredito. Ô, louco! Ele desacredita. Rapaziada, é o seguinte, agora que tá nessa moda de SaaS, né? A gente tá na época do SaaS. Tu entra no YouTube e tu vê um SaaS. Tu vai no Twitter, tu vê o SaaS. Tu vai no Blue Sky, tu vê alguém criando um SaaS. Antigamente, que não existia essa moda do SaaS, era a rede social, né? Todo mundo queria criar uma rede social e tinha uma ideia de uma rede social que vai aproximar as pessoas e não sei o que e tal. E todos os dias vinha alguém perguntando se eu não queria participar desse projeto, que era uma rede social de, sei lá, academia, por exemplo. Tá? De fato. Eu não chego a desacreditar, né? Mas eu passo para a pessoa que veio me convidar uma visão e falo para eles, cara, analisa quem são os teus concorrentes, quais são os teus diferenciais e se tu realmente acredita na ideia, vai lá e constrói, tá ligado? Eu posso te assessorar, mas essa de eu pegar e codificar e tal, não é mais para mim, tá? Acredito que nenhum projeto que você vai fazer realmente vai valer a pena. Eu acho que como uma implementação de projeto para você aprender alguma coisa vale muito a pena. É muito legal. Agora, você retirar a grana com isso daí, você ter uma renda com esse tipo de projeto, cara, eu não. Eu tiro a minha mão de qualquer coisa. Eu não acho que vale a pena. Eu acho que você não vai conseguir fazer isso. Na verdade, eu acho que não basta você simplesmente ter o melhor produto do mercado. Você não vai conseguir. Nesse vídeo aqui, eu realmente quero tirar todas as esperanças que você tem sobre a criação de um projeto em modelo de SaaS, mas não vai ficar por assim. Eu vou, até mesmo por experiências próprias, falar um modelo lá no final do vídeo que eu acho que dá certo, tá? Eu acho que realmente, genuinamente, que se você seguir esse caminho, tem uma certa possibilidade de conseguir dar certo no seu projeto de SaaS. Tirando isso, eu realmente não acredito no seu projeto. E, bom, eu até jogo essa bola aqui pra você que tá me assistindo. Você acredita muito nesses projetos de SaaS? Você acha que compensa fazer isso? Cara, eu tive um SaaS há muitos anos atrás, em 2013, 2014, e valeu a pena. Mas era um nicho que estava para ser explorado, tá? Então, tu faria um SaaS totalmente novo? Cara, depende, né? Eu, Matheus, eu faria porque eu sei programar, né? Eu sei codificar, eu faria. E se não desse certo, como ele falou, vai servir muito para estudo, tá?
Vai servir muito para um estudo. Então, eu faria, mas para mim, não para os outros. E a sua opinião a respeito? Bom, vamos conversar um pouco sobre isso. Esse é o nosso quadro, o Momento Tech, em que a gente se junta para falar sobre programação, carreira e as Massa. tendências do mercado de tecnologia. E um recado rápido, o novo parceiro do canal do Programador Lhama é a Chips Code. Então, se você quer aprender programação de um jeito Eu vou extremamente deixar básico, a se você não propaganda soubesse aqui, de Chips nada, Code. de um jeito bem simples, a Chips Code é o melhor lugar para você. Então, eu vou deixar aqui na descrição Pode deixar. o link para você acabar acessando e entendendo um pouco mais sobre a Chips Code, essa plataforma, e também sobre o curso Full Stack Turbo, lá do Wiley. Aqui eu vou passar. Olha só, Boa. dos serviços digitais que a gente tem por aí, o que você paga? E vamos tirar aqui a ideia de streaming, vamos tirar a ideia de música e vamos tirar a ideia de cursos. Tirando esses elementos, o que você paga de serviços por aí? Eu acredito que deva ser pouca coisa. Na verdade, esse é exatamente o retrato desse mundo, né, de serviços digitais. A gente tem, na verdade, uma concorrência muito grande, vários serviços aí no mercado, mas o consumo em massa ele acaba sendo pontual. Então, isso é uma coisa que você deveria estar se preocupando. Por exemplo, por que alguém pagaria para comprar, né, para consumir aquilo que você está produzindo? Ó, é o que eu falei já no início, né? Primeiro, olhar o diferencial, o que o teu produto diferencia, olhar quem são os teus concorrentes, e essa é a pergunta-chave. Por que alguém compraria o teu produto? E, na verdade, existem dois tipos de esferas que eles falam um pouco sobre isso. Primeiro, você tem a ideia de uma falta de confiança. Então, você tem, sim, aqueles questionamentos que uma espécie de consumidor digital ele vai virar para você e vai falar, irmão, beleza, você tem aqui o melhor dos produtos do mundo, mas quem é você? Quem é que você atende? Como que é a tua operação? Como é que eu vou ficar tranquilo de que amanhã o teu produto vai continuar de pé? Você facilmente não conseguiria dar uma boa confiança para alguém que não te responde esse tipo de pergunta. É claro que quando a gente tem algumas situações em que tem um grande público ali em volta de um aplicativo ou então de algum tipo de serviço, você vai acabando sim entendendo que tem uma espécie de responsabilidade ali com o público. Então a adoção sua para aquele tipo de serviço acaba sendo maior. Isso é uma espécie de transmissão de confiança. É muito comum, às vezes, com que você tenha um único produto que seja atendido, né, que atenda uma corporação muito grande, uma empresa de alto valor, e então esse produto ele acaba assim, tendo uma maior confiança no mercado. Isso é muito claro, isso é muito visível. Então, essa ideia de você conseguir uma espécie de confiança conta muito. Tem até alguns estudos que em lugares de marketplace, por exemplo, no próprio Mercado Livre, alguns produtos, mesmo que sejam um pouco mais caros, mas que tenham uma grande avaliação. Ó, legal, né? Ele acaba trazendo estudos, ele acaba trazendo artigo que comprova tudo que ele tá falando, cara. Isso eu acho muito interessante. Eu vou colocar, como é um vídeo longo, eu vou aumentar a velocidade aqui, tá? Uma grande quantidade de estrelas, por exemplo, né, e comentários ali, eles acabam vendendo mais do que os mesmos produtos com preço menor, mais reduzido. Só que sem nenhum tipo de avaliação, com poucos comentários ali sobre o uso. E, cara, isso daqui é uma coisa que é muito notável. A gente vê que se você tiver realmente uma espécie de confiança e uma espécie de promessa de que você vai continuar com o seu app, e muito provavelmente de que você vai aumentar a capacidade ali de usuários, ou então que você vai conseguir resolver os bugs que forem aparecendo ao longo do tempo e colocando alguns upgrades, então beleza, você vai sim ter uma espécie de confiança no seu produto. Mas uma coisa que a galera não fala é que isso demora, irmão. Isso demora. Não é. Verdade, gente. Eu vou até cortar ele aqui, cara. É porque eu tô vendo aqui essa onda de SaaS. Eu levei quase 2 anos para fazer o meu. E a galera acha que vai criar um produto que vai dar muito dinheiro em, sei lá, 15 dias, uma semana, sabe? Não é assim. Por mais que a gente tenha inteligência artificial a nosso favor, não é assim. E pensa, pessoal, você precisa ter responsabilidade. A partir do momento que tu cria um SaaS, cria um produto e tem os seus clientes, tu vai ter que manter isso, cara. Eu tenho um sistema rodando de anos e anos atrás que eu mantenho até hoje, tá? Isso porque eu nem tô mais naquela empresa, eu fiz freela e eu tenho que manter isso. É questão de responsabilidade. Aonde tu vai guardar as informações. Se cair a tua hospedagem que tu colocou o sistema, tu vai ter que dar jeito, porque tem clientes ainda usando, sabe? Cara, demora. É de um dia para outro. Não é, às vezes, com 6 meses, não é com 7 meses. Eu até recomendo com que você veja, por exemplo, alguns dos grandes SaaS que a gente vê por aí. Por exemplo, no próprio Netflix, lá tem, né, uma espécie de documentário de como que foi feita o Spotify. Ou então, né, a gente tem alguns outros livros aí que apresentam como que Cara, foi é a criação do excelente, Airbnb. tá? A série Pessoal, essa galera do Spotify. sofreu, mas sofreu de um jeito. Hoje parece que é a coisa mais revolucionária do mundo. Mas mesmo com esses projetos totalmente prontos, foi difícil de conseguir a confiança de mercado e assim ter uma adesão do público. Principalmente quando a gente fala dessa ideia de mercado digital.
Galera, eu já consumi alguns produtos, de fato, que no próximo dia eles pararam de existir. Ó, é o que eu tô falando. Responsabilidade de manter no ar aquilo que tu começou construindo. Perfeito, cara. Tá perfeito esse vídeo aqui. Vai abrir a mente de muita gente. Talvez você tenha passado por isso também. Então, assim, fica difícil eu confiar realmente e depositar essa confiança em alguns produtos que, de fato, cara, eu não sei. Eu não sei qual que é a confiança, qual que é, assim, a promessa que eles têm em relação ao serviço, principalmente em relação ao futuro. Isso é uma das coisas que você deveria pensar, em primeiro lugar, antes de sair codando e criando seu SaaS por aí. A outra esfera que a gente tem que acabar entendendo é exatamente a ideia de público. Irmão, olha só. Muito provavelmente que o seu projeto, o seu SaaS, ele não é um padrão de mercado. Isso significa que existem alguns produtos que eles já são os padrões. Por exemplo, eu falei de concorrência. Para mexer com metodologia ágil, o próprio Gira, ele é um padrão de mercado. Algumas pessoas vão e utilizam o Gira, por exemplo, nas suas produções, por ser uma espécie de padrão de mercado. Quando você tenta, por exemplo, num público, atender uma grande massa, ou seja, você não está nichando, você vai acabar, sim, concorrendo com esses elementos que são padrões de mercado. Seja pro tipo de já projeto, antecipei tipo de isso aqui, né? Outro dia eu vi um vídeo de um menino que ele queria fazer uma espécie de software que era mais ou menos um CRM para academias. E, olha só, embora seja uma ideia interessante, embora sim seja um produtinho que vale a pena você estudar como é que funciona, já existem muitos padrões de mercado por aí. E de forma até mesmo um pouco mais gratuitas. Você consegue ter softwares livres que realmente têm esse tipo de serviço já mais disponível. Então, se você tenta atender um público muito grande, você vai acabar concorrendo exatamente com os padrões de mercado. E talvez não seja uma boa estratégia para a monetização do seu SaaS e para o uso do seu SaaS se você quiser concorrer com os padrões de mercado. Só que, se você tenta nichar um pouco o teu público e conseguir atender exatamente aqueles que são um pouco mais nichados, ou seja, você tenta atender pontualmente um certo tipo de problema, talvez você tenha um certo êxito, mas aí você vai ter que quebrar exatamente o status quo. Ou seja, por que alguém que está fazendo uma espécie de processo natural ali vai parar o processo natural dele para tentar uma certa adesão ao seu sistema? É o diferencial que eu falei também, né? Seu SaaS é fácil de entender como é que ele funciona, ou então ele tem uma interface boa, um UX bem tranquilo para conseguir interagir com o usuário, isso são questionamentos que valem todo, cara, faz todo sentido. E, na verdade, é muito difícil você acabar vendo devs que se importam com esse tipo de elemento. Essa é exatamente alguns dos fatores, né, você falar de público e falar também de confiança, que fazem sentido de você acabar entendendo e acabar criando uma espécie de estratégia antes de você fazer o teu projeto. Por isso que, geralmente, eu pergunto essas duas esferas para quem me vem falando sobre essas ideias mirabolosas sobre SaaS. Irmão, é o seguinte, qual que é o público que você está tentando alcançar e qual que é a tua estratégia em relação à confiança? Esse cara é brabo demais, mano. Justificativa de porque eu acho que o teu SaaS não vai pra frente de jeito nenhum, eu tenho que falar realmente dos modelos que, cara, eu acho que faz sentido sim você fazer uma coisa. E só para um detalhe aqui, tá, gente? Vamos analisar aqui grandes cases, por exemplo, Coca-Cola e Guaraná Antártica. Todo mundo sabe que a Coca-Cola nessa linha de refrigerantes é a número 1, né? E o que o Guaraná ele acabou adotando a política, né? Se eu não posso ser o primeiro colocado, o melhor no que eu faço, eu posso ser e posso continuar a me tornar o segundo melhor colocado, entendeu? Então, ele não briga mais com a Coca-Cola, ele está brigando com os refrigerantes que vêm abaixo dele, tá? Para ele ser a segunda melhor colocação no mundo. Então, isso é que você tem que analisar, porque tu vai chegar para mim, SaaS de academia, beleza, tem um monte de empresa que tem SaaS de academia, que tem softwares de academia. Nós temos a NextFit, que tipo, tá bombando. Daí tu vem me dizer que tu tem um diferencial em relação a eles e que tu vai conseguir pegar os clientes dos caras ali. Então, assim, para e pensa. Às vezes é melhor você ter um produto desse de academia e não para competir com esses grandes, e sim para estagnar ali numa segunda, terceira colocação e tá tudo bem, tá ligado? Tem essa também. Indo por esse caminho. Talvez você consiga, talvez não. Só que não é meio a meio. Mas é o seguinte, quando a gente fala de produtos nesse modelo de SaaS, irmão, seguinte, exposição a público do teu projeto e principalmente usuários recorrentes, isso é ouro para você. Você tem de um jeito ou de outro que conseguir isso. Exposição a público, principalmente da ideia de você tentar fazer uma espécie de panfletagem digital por aí. Tem sim que fazer propaganda, tem sim que mostrar para outras pessoas, tem sim que ter uma adesão grande. E isso fica difícil, por exemplo, com uma rede social que só tem 200 seguidores ali. Você precisa entender essa estratégia. E quando a gente fala na questão de usuários ali, é muito mais interessante você tentar entender o modelo freemium. Não sei se você já ouviu falar sobre esse tipo de modelo, mas ele é muito comum que a gente tem por aí e ele é um modelo de atração muito bom, em que você acaba deixando ali o seu sistema. Vou dar uma pulada aqui. Possibilidades gratuitas no pago.
de algumas outras features, ou até mesmo, né, no crescimento dessas features que são mais livres, a possibilidade de usá-las mais. Isso aqui é muito visível quando a gente vê essas IAs que estão aí no mercado. Todas elas são gratuitas. Só que você tem ali, sim, um plano que você consegue pagar para que você consiga realmente uma experiência um pouco mais personalizável. Uma O experiência... freemium é uma estratégia, tipo, muito, mas muito utilizada. Muito. Tu lança o teu produto com essa versão freemium e depois tu, né, um pouco mais avançado. tu tem Outros algo aplicativos mais que a gente tem por aí é a avançado mesma para... coisa, irmão. A gente tem, por exemplo, o Duolingo, que tem sim o plano grátis, mas Isso. acaba tendo um plano um pouco mais pago ali. Ou então um épico, por exemplo, o chess.com, esse daí é até pago, que é para ficar jogando chat. Essa não basta somente isso. Você tem que fazer aquilo que a galera chama de uma experiência de usuário até o consumo, até a realização da compra. Isso Vídeo... pode parecer meio, poxa, como que você vai fazer? Esse vídeo tinha que né, ser uma passado ideia em de uma universidade, experiência pro mano. usuário ir até o consumo Aquelas do seu produto. disciplinas Tem um modelo muito básico que de ele mercado exatamente essa profissional, ideia de um funil de vendas. Cara, é uma representação olha mais isso. gráfica para você entender como que são as etapas, desde o descobrimento ali do usuário sobre o seu produto até a finalização da compra. Deixa eu mostrar ele aqui, vamos falar um pouco sobre ele, mas ele é exatamente algumas etapas que você tem que representar e respeitar no teu produto. Então você vai desde aprendizado e descoberta do teu produto, depois de reconhecimento do problema, a pessoa tem que entender que isso é um problema para ela, que ela precisa do teu produto e principalmente pagar ele. Então você entra depois para consideração da solução, a pessoa vai começar a matutar ali, pô, será que eu pago, será que eu não pago, será que eu pago? E aí você vai para a ideia da decisão da compra. Isso daqui que eu mostrei é um dos funis de venda que eles existem. Existem outros modelos de funis de vendas, eu peguei o mais simples aqui. Mas, cara, não dá nem vontade de pular dessa aula que eu tô tendo aqui, né? Que o programador llama, mano. Você tem que mirar também o teu projeto ali de SaaS para que isso aconteça. Então, é muito interessante você acabar sim tendo esse acompanhamento, principalmente com o teu público, para que você consiga sim efetuar esse tipo de venda. Cara, e é muito comum você ver, por exemplo, serviços aí digitais que não fazem, por exemplo, um acompanhamento com o seu próprio público. Às vezes, um modo simples de você acabar engajando essas pessoas que utilizam o teu sistema é mandando e-mails, fazendo apresentação ali de ideias futuras, até mesmo produzindo conteúdo sobre o teu próprio produto. Isso é uma ideia muito boa, que entra sim nessa ideia de funil de vendas. Então, nota que não é só você fazer o projeto, você pode ter o melhor projeto do mundo. Só que existem sim alguns elementos que a gente tem ali em volta que fazem sentido na nossa composição, falando de uma experiência total. Então, você produzir o seu projeto, tendo ali algumas funcionalidades que são gratuitas e mirar na ideia de funil de compra, de funil de venda, na verdade, eu acho realmente que é o melhor caminho que você pode seguir no teu SaaS. Boa. Vale um estudo sobre isso. Eu quero te mostrar uma espécie de caso que eu tenho a respeito disso daqui. Galera, é o seguinte, meio que por situações profissionais eu não posso falar muito sobre outros elementos que eu tenho fora minha atuação como desenvolvedor padrão. Só que eu tenho um caso que ele ilustra muito bem essa ideia de você acabar tendo ali uma comunidade, acabar faturando um pouco com isso e realmente entregar serviços que sejam de valor para as pessoas. Isso não é um SaaS, mas ele se enquadra um pouco nessa ideia de funil de compra mais ou menos. A gente tem, na verdade, aqui no canal, um grupo lá no Telegram. Isso pode parecer uma coisa muito simples, mas sabia. lá eu realmente faço todo dia o scrapping de 2 modelos de notícias, ou seja, eu tenho um bot que vai em sites específicos, pega notícias e entrega ali para um tópico para a galera. Eu também tenho, né, alguns tópicos ali em que eu compartilho conteúdos com todo mundo. Tem algumas abas que sugerem desafios para as pessoas que acabaram de entrar ali no grupo. Olha só, isso aqui me interessa muito, cara. Uma pena que eu não uso tanto o Telegram. Desafios de programação mesmo. E toda a ideia de uma comunidade que abraça... Porque, querendo ou não, o meu destaque aqui do canal, né? Desafios, né? E notícias também, quem sabe eu começo a trazer também. As dúvidas e as discussões que rola por lá. Legal. E não só isso, eu acabo recebendo um certo faturamento exatamente na parte ali, que são as vendas dos produtos que são associados ao canal Programador Llama. Tem uma aba específica para isso. E nesse caso, eu entrego valor para... Ali era Rocket City, hein? Então lembrando que tem um cupom especial de desconto da Rocket City, vou deixar o link na descrição do vídeo. É só entrar lá e... A minha câmera tá dando umas piscadas, né? É só entrar lá e... que você vai ter até 450, se não me engano, eu acho que é 420 ou 450 off, tá? No Rocket City One, porque nós estamos no mês de setembro e dia 13 é o dia do programador, né? Bora lá. Pessoas e compra exatamente aqueles que se reconhecem e que gostam desse tipo de produto. Então, a gente tem uma separação muito grande ali entre aquilo que eu ofereço, que é totalmente gratuito, e aquilo que eu ofereço, que acaba sendo um pouco mais pago. E, honestamente, esse tipo de modelo é o que mais é adotado quando a gente vê aí por fora no mercado. Deixa eu te mostrar um outro tópico que eu acabei achando aqui. A galera acabou mandando lá no Reddit, quanto vocês ganham com seus apps na Play Store. E você acaba vendo que algumas pessoas, elas eu tenho propriedade de falar. Com anúncios em comunidades do que necessariamente com a venda em si de planos que eles recebem ali nos seus produtos. Tem até um comentário que eu achei aqui, olha, ganhei bastante dinheiro só com anúncios até agora. Tentei compra direto no app e não rolou pra mim. É muito difícil. O in-app purchase, ele vai dar um valor maior pra ti se for um app de game, né? Então, que daí tu cria um in-app purchase pra skin de jogo, pra uma roupa nova pro teu boneco, enfim, dá muito dinheiro isso. Mas se for um utilitário, se for um aplicativo, um software, né, mais da parte de finanças e tal, muito difícil. Então tu pode criar a tua própria monetização, tua própria
Teu próprio sistema de anúncio que vai dar muito melhor do que tu usar in-app purchase nesse caso, né? A gente falar sobre a confiança e a adesão de algumas pessoas sobre o seu produto. Realmente pode ter? Pode ter sim. É claro que você pode acabar fazendo um certo produto que seja uma espécie de referência ou então um padrão ali de mercado ou então que seja muito bem adotado pelo público. Eu acho difícil pra caramba você fazer uma coisa dessas, mas tem a possibilidade, é claro que tem. Eu acho que o melhor caminho é exatamente isso. Você acabar tendo pessoas que utilizam, mesmo que de forma gratuita, os seus serviços e você sugere aqueles modelos mais pagos, entende toda essa construção de modelo de funil, né, de vendas. E se eu fosse dar mais algum outro, como é que chama? Alguma outra dica para você, seria essa ideia de fomente uma comunidade também e acabe divulgando alguns produtos, principalmente quando se fala sobre anúncios. Eu acho que acaba sendo, sim, o melhor fato de você conseguir, o melhor caso de você conseguir monetizar o teu SaaS. Boa também. demais. Irmão, o que você acha sobre isso? Você concorda comigo? Você discorda do que eu tô falando? Eu vou deixar esse vídeo aqui no canal, ele vai totalmente contra a filosofia de tudo que eu falo aqui, porque eu falo, na verdade, sobre programação e desenvolvimento, aqui a gente tá falando sobre SaaS, mas de experiências passadas, até de contatos que eu já tive nesse mercado e de visões que a gente... Galera, excelente vídeo do Programador Llama. Excelente vídeo, tá? Pessoal, se inscrevam no canal do cara, é só conteúdo de qualidade, beleza? Desculpem pelo vídeo longo, mas eu não consegui parar de assistir de tão bom que foi esse vídeo que ele criou aqui, tá? E galera, tá com 574 visualizações, isso é tipo inadmissível, é impossível. Vamos lá, vamos ajudar o cara, sigam o cara lá que ele é extremamente gente boa e tá sempre participando das lives, enfim, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou desse vídeo, curta e compartilha e até o próximo, fui!